resplandeça em mim, Jesus. Sei que em mim tu vais fazer o teu querer. Deus, teu querer. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos voltando aqui de novo, amados. Por esses dias, fim de semana, estava muito em oração, então eu não fiz as meditações, né, porque também temos nossas batalhas espirituais, né, nossas guerras também. E a gente está mexendo com as trevas, né? Então a gente incomoda as trevas. E muitas vezes, amados, o mundo espiritual não é brincadeira, dá retaliação também. E a gente passa uma guerra e temos que orar, né? Pedir oração dos irmãos, que ore pela gente, que pregue aqui a palavra, porque nós estamos vendo uma guerra muito grande. E sozinho, amados, a gente não vence. Tá? Precisamos também de oração. Nós que pregamos a palavra, evangelistas, os pregadores de rua, todos aqueles que pronunciam o verdadeiro evangelho, a gente é sujeito a tudo também. A gente é espiritualmente. O inimigo, ele só não tenta matar a gente, porque não é permissão do Senhor. Mas ele tenta de tudo para atrapalhar, entendeu? Ele faz de tudo, né? O inimigo, ele não brinca. O inimigo não brinca. Ele sabe que o fim dele está próximo. Então, quando a gente prega e uma alma é tocada, ele se levanta contra a gente, né? Se levanta contra a gente. Infelizmente, é assim que funciona no mundo espiritual. Então, eu venho aqui pedir desculpa, né, por esses dias não ter feito uma parte da meditação, outra parte. Mas estou aqui de volta hoje, para o glória do Senhor Jesus, firme na fé, né? Com alegria no coração, alegre, né? Porque quando o inimigo se levanta, é porque a gente está no caminho certo. Né? Quando o inimigo ele vai criando situações, retaliações, a gente sabe que nós estamos no caminho, né? Está mostrando realmente a verdade, como diz, né? O que está na palavra, né? Não é o que nós pensamos, o que nós queremos, pregamos o que está escrito aqui, para que todos tenham acesso à salvação. Então eu quero agradecer aqui mais um dia, estar na presença de Deus, estar na presença do Senhor Jesus, agradecer para que eles estão ouvindo essa mensagem, né, que Deus possa abençoar a família, a sua casa, a sua vida, né, que o Espírito Santo possa guiar o coração de cada um. E é só o Espírito, né? A gente tem que deixar o Espírito de Deus guiar nós, para a nossa salvação, nossa santificação, para a nossa edificação, para nos lapidar e nos fortalecer cada vez mais, mediante que vamos viver ainda, né? Que vamos passar ainda. Amém? Então hoje aqui vamos meditar o livro de João, capítulo 8. Vamos fazer a parte 2. Vou continuar aqui. No João, capítulo 8, do versículo 21 em diante. Aqui, Jesus anuncia sua partida. Uma vez mais disse-lhe Jesus: Estou partindo, e vós procurareis por mim,
mas morrerei em vossos pecados. Para onde eu vou, não podeis ir. Então os judeus comentaram: terá ele a intenção de se matar? Olha a pergunta dele, né? E por isso diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Aí, mas ele seguiu dizendo: vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrerei em vossos pecados. Então aqui Jesus, ele anuncia a partida dele. A partir do momento que ele começa a pregar para os judeus, o povo dele, ele anuncia que uma hora ele morreria, né? Porque ele ia se entregar por amor. Ele já sabia tudo que Jesus passou, amados, por nós. Tudo que ele sentia, ele já sabia, porque ele já sabia do propósito dele. Ele já sabia do propósito dele, do ministério dele. Ele já sabia a hora que ele partia, que ele ia morrer. Tudo isso ia se cumprir, né? Então ele já tinha essa consciência qual era o verdadeiro propósito dele aqui nessa terra. Então, ele mesmo fala para a voz, né? Procurarão por mim, não me acharão, mas vós morrereis em vossos pecados. Por que quer dizer morrer em vossos pecados? Porque o próprio povo dele negou ele, né? Rejeitou ele. Infelizmente, muitos ainda rejeitam até hoje. Muitos judeus hoje ainda rejeitam aquele que pode salvar. Rejeitam aquele que deu sua vida naquele madeiro, naquela cruz de madeira por nós. Pelos nossos pecados, né? Não só pelo próprio povo dele, mas até pelos nossos também, né? Da humanidade. Né? E a gente vê aqui, ele mesmo fala, né? Eu não sou daqui desse mundo. O meu reino não é deste mundo. Jesus deixou sempre bem claro. O meu reino não é deste mundo. Muitas vezes, amados, a gente vê umas igrejas aí que falam que o paraíso vai ser aqui na terra. Não é bem assim, amados. Principalmente o testemunho de Jeová, esse dia veio pregar aqui no meu portão. Aí falou, ó, eu só não vou abrir o portão por causa do cachorro, senão ele sai para a rua e dá trabalho para trazer ele. Aí, amados, eles começam a pregar. Aí eu peguei a Bíblia para acompanhar. Aí eu comecei a pregar para eles. Aí eles começaram a inventar uma desculpa. Falaram, depois você vai ali na conversa, não sei o que, sabe? Olha aí, sabe como que é? Eles começam a pregar. E quando você começa a pregar, eles correm. Eu falei, esse cara sabe mais que eu, conhece mais a Bíblia que eu. E eles estudam, hein? Só que eles acreditam, amados, que o paraíso vai ser aqui. O paraíso não vai ser aqui. É uma nova Jerusalém celestial. É um lugar preparado por Deus para nós. Então ele tem um lugar preparado para todos os crentes. Todos aqueles que creem em Jesus. Confessou ele como Senhor dele. O que a gente tem que entender que primeiro a terra vai ser retirada da igreja, vai ser guardada. Aí depois o que vai acontecer? Deus vai restaurar a terra. Entendeu? Então nós vamos já estar no paraíso do Senhor, num lugar específico. Deus vai reformar essa terra, Ele vai destruir, vai vir fogo. Jesus fala, eu queria que essa terra estivesse em chama. Por quê? Por causa do pecado, por causa da iniquidade. Então, todas as pessoas que vivem na maldade, vivem na iniquidade, praticam injustiça, ele vai queimar. O juízo vai ser aqui, amados. O juízo de Deus vai ser aqui na terra. As taças dele, quando for derramada, meu amigo, não queira ver a ira do Criador. Não queira ver a ira dele. Então eles não entendem, eles pregam que o paraíso vai ser aqui. O paraíso não vai ser aqui, amados. Primeiro, Deus tira e guarda a igreja, em um lugar específico. Depois Deus vai fazer o que com essa terra? Vai destruir ela. Não vai destruir o planeta Terra. Ele vai eliminar o ímpio. Ele vai purificar a terra. Tudo que você vê hoje, cara, tudo vai virar em cinzas. Vai vir fogo. A terra vai ser abalada. A terra vai tremer. A terra vai rachar no meio, vai trincar. Ondas gigantescas vão subir. Né? Vai vir fogo. Né? As estrelas vão cair como uma figueira.
Então, a terra ela vai estremecer. Ela vai passar por um processo de transformação. Entendeu? Vai passar por um processo de transformação. Ela vai ser purificada. Então vai vir a ira, as taças de Deus. E quem viver nesse tempo, amados, vai sofrer. Não vai ter mais jeito. Então o Senhor, Ele nos chama para o arrependimento. Para quê? Para que nós possamos colocar o nosso coração diante de Deus, andar em obediência, viver na palavra, né? Para a gente não ver a ira de Deus. Não queira, amados. Lembra de Sodoma e Gomorra, né? O que aconteceu? É a mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra, vai acontecer na terra inteira. Você imagina aquilo na terra inteira? Fogo vindo para tudo quanto é lado, sendo destruído, as pessoas correndo, as pessoas apavoradas. Lembra de Noé? Quando Noé falava do povo, ó, vai vir, Deus vai mandar um dilúvio. Eles não acreditavam, zombavam de Noé. Vai ser assim, amados. Então o que aconteceu? O que aconteceu? Noé pegou, avisou e nem deram ouvido. E veio, e a água veio e tomou conta. Se a pessoa, amados, entrando água dentro da casa, subindo até o teto, você não tem onde correr. Você subindo em cima do teto, você subindo em cima da casa, e a água subindo, e ali o nível subindo, cobriu até as montanhas, para não sobrar um. Por quê? Por causa da maldade do homem, Deus puniu aquele povo naquela época. Por quê? Não deram ouvido a Noé. Assim também, amados, vai ser a vinda do Filho do Homem, glorioso sobre tudo. Antes da volta de Jesus, amados, essa terra vai passar por um... Tipo assim, vai ser uma tribulação, mas não queira ver quando Deus derramar sua ira. Aqueles que não aceitarem Jesus, aqueles que negam a verdade, o que vai acontecer com ele, amados? Vai sofrer, vai ser taça da ira, vai ser fogo. É fogo, é estrela caindo do céu, as pessoas vão ficar apavoradas, de medo, que não vai saber o que fazer, não vai saber o que falar, mas meu Deus, por que eu estou passando isso? O que está acontecendo? Por quê? Porque não deu ouvido à verdade. Não deu ouvido àquele que pode salvar. Ele é mentira. Por isso, amados, tem que tomar muito cuidado, amados. Porque nós acreditamos, a gente tem que pregar que é verdade. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê nele, como Senhor de sua vida, esse será salvo. Tu, tua casa, tua família. Então, se confessares hoje Jesus como seu único Salvador, e se arrepender dos seus pecados, e se tornar uma nova pessoa, é como diz, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Já está condenado para o fogo, amado. Para o fogo. Você quer fogo, amados, na sua vida? Você quer viver na eternidade sem Jesus? Você quer viver no sofrimento eterno? No fogo que não se apaga? Jesus não quer isso para nós. Jesus não quer isso para mim, não quer isso para minha família, não quer isso para você, não quer para a sua família. Jesus tem um lugar muito melhor para nós, amados. Esse lugar, amados, é a eternidade com Ele. É poder... É como se você fosse no novo jardim do Éden. Entendeu? Você pensou, amado, você num lugar assim muito bonito, lindo, né? Onde os animais ficam com o outro. Tudo mundo assim, aquela paz. Não tem mais morte. Não existe mais dor, não existe mais sofrimento. Não existe mais doença. Não existe mais choro. Só alegria, sorriso. Já pensou nesse lugar? Essa é a vontade do Senhor para todos. Para que todos alcancem a vida eterna. Amém? Então, por isso que eu falo, amados, eles pregam que para eles vai ser aqui. Primeiramente, Deus tira a tua igreja, guarda. E todos aqueles aqui que aceitaram a marca, os adoradores da besta, aceitaram o sistema, aceitaram sua marca e adorar o seu nome. O anticristo está sendo preparado para se levantar. O governo do anticristo, um governo mundial, né? Então, aqueles que aceitar esse sistema, amados, o mundo está sendo preparado para isso. Aquele que aceitar, já perdeu a salvação. Aquele que já está aceitando uma boa, amados, já perdeu a salvação.
Por isso não ameis esse mundo, irmãos. Não ameis as coisas desse mundo. Não ameis as riquezas deste mundo, os prazeres deste mundo. Não ameis. Não ameis as coisas da terra. Não se apegue às coisas materiais. Porque, irmãos, Jesus tem uma promessa. Aí Jesus, quando vinha, tirou seu povo, aí vai vir fogo na terra, vai vir juízo, né? O juízo vai vir sobre a terra vai queimar, vai pegar fogo, vai ser igual Sodoma e Gomorra. As pessoas vão sentir na pele, irmãos. Aí o que vai acontecer? Deus vai purificar a terra. Deus não vai destruir a terra. Ele vai purificar. Purificar o quê? Eliminar o ímpio. Eliminar o mal. Ele vai extirpar de uma vez. Ele vai extirpar de uma vez por todas. Entendeu? Vai aprisionar Satanás durante 1000 anos. Por um tempo. Então ele vai extirpar. Ele vai acabar com a maldade, com a iniquidade. É isso que o Senhor vai fazer. Vai eliminar. Então, eliminando, aí ele vem, caminhando de Jerusalém e desce a terra. A terra transformada, e desce com todos aqueles que creram e viveram eternamente com ele. Então, amado, tem que tomar cuidado. O paraíso vai ser aqui. O paraíso, a partir do momento que você. Se você morrer hoje em Cristo, você vai ressuscitar. Mas se você morrer sem Cristo, e aí, irmãos? Se você morrer sem Jesus no seu coração, já pensou que parar, irmãos? É isso que a gente tem que analisar. Pensar, meditar. Jesus, ele quer a salvação para todos. Para todos que nele crê, não pereçam, mas tenham vida. Amém? Continuando aqui. Então indagaram: quem és tu? E Jesus afirmou: exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o princípio. Eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda confiança. Assim transmito ao mundo as palavras dele. Ouvi. Os judeus, contudo, não entenderam que eles falavam acerca do Pai. Então Jesus preveniu-os: quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o Pai me ensinou. Então aqui Jesus, ele fala que tudo que ele faz, ele não faz por conta dele. Ele não faz porque ele quer, do jeito dele, o que ele pensa, o que ele acha. Aqui você vê que ele faz conforme a vontade do Pai. Ele faz tudo que o Pai ensinou ele. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade, como lhe agrada. Tenho proferido essas palavras, muitos creram nele. Aí aqui nós vamos aqui na parte que fala em João 8,32, né? A verdade que liberta. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, que jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Muitas vezes, amados, as pessoas vivem no pecado e elas se tornam escravas daquilo. Vamos supor, a pessoa vive na idolatria, né? que é um dos piores pecados. Porque a idolatria, além dela trazer, ela traz feitiçaria, ela traz adultério, traz prostituição, acaba trazendo outros tipos de pecado para a pessoa. Infelizmente é o que mais acontece hoje. Quantas pessoas hoje não vivem na idolatria mais? Quantas pessoas hoje não ficam prestando culto a imagens, escultura, orando em frente às imagens, chorando, sentindo aquela emoção? As pessoas não estão ali na fé, mas estão na emoção. Você pega uma imagem, chora,
Aí pega o Santíssimo lá e fica chorando aqui no Santíssimo, como se aquilo fosse Jesus. Mas se torna idolatria. Se torna uma prática idolátrica. E as pessoas muitas vezes, por falta de conhecimento, não percebem. Porque não lê a Escritura. O Senhor fala, amarás o Senhor teu Deus, todo o coração e toda a sua alma, e não farás imagem, nem do que está no céu, nem do que está na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Nada, mas não vai fazer imagem de nada, nem de corpo celeste, nem de anjos, nem para fazer imagem de Jesus, nem para fazer imagem dos mártires que morreram, que estão debaixo da terra, que morreram, né? Martirizados. Não é para fazer imagem do que está na terra, aqui, animais, pessoas, do que está nas águas, animais marinhos. Não é para fazer imagem de nada. O próprio Senhor fala, Ele nos alerta em questão a isso. Não faça imagens. Não se proste diante delas. Não se curve diante delas. Pois sou Deus zeloso, que pune com iniquidade, terceira até a quarta geração dos que me aborrecem. Entendeu, amado? Então, aqui Jesus fala, não é fazer imagem, nada, nem prestar culto, nem prestar adoração. Viu? Nem prestar culto, nem adoração. A gente tem que ter discernimento. Entendeu? Muitas pessoas têm uma imagem de casa, acende uma velhinha, ali fica orando na frente, acaba se tornando idolatria. Entendeu? Aí acaba apartando-se de Deus. Aí muitas pessoas falam, mas eu não adoro, eu não presto culto, eu não acendo vela, não faço nada na frente, mas só tem lá, só pode de enfeite, tá? Só tem de enfeite. Mas no coração tem. Às vezes você não pode não adorar aquele pedaço de imagem que está em cima daquela mesinha. Às vezes você tem um pedaço de imagem só como uma lembrança, mas você fica olhando. Porque você fica olhando, vê ali, está mostrando a idolatria. Aí você fica olhando, daqui a pouco está ali orando, começa assim, amados. Por quê? É uma imagem, é uma simples imagem. Ah, mas é só uma simples imagem, é só um simples, não tem nada a ver. Cuidado, amado. Isso acaba trazendo maldição. A pessoa às vezes pode não adorar, mas está ali. Ah, eu creio em Deus, creio em Jesus, e creio na Aparecida, eu creio no Santo Agostinho, creio no Santo. Mas a nossa fé tem que ser alicerçada em Jesus. Em Jesus Cristo. Somente é nele. A gente, é como fala a palavra, Deus é onisciente, é onipotente e onipresente. Deus é Espírito. Eu estou aqui no meu quarto, eu estou orando. A partir do momento que eu estou aqui orando, viu? Sem imagem nenhuma, Deus está ouvindo a minha oração. Você está aqui adorando, você está aqui louvando o nome dEle, exaltando, glorificando o nome dEle. Deus está ouvindo. Deus está presenciando isso. Então não precisa de imagem. Então, se você estiver dentro da sua casa, se você estiver debaixo de uma árvore, se você estiver num lugar, na montanha, adorando, olhando para o céu, olhando para cima. A gente sabe que Deus está no céu, está lá no terceiro céu, sentado no grande trono. Então, para adorar a Deus, amados, em qualquer lugar, onde você estiver, onde o seu coração estiver nele, você o adora, adorar em espírito, adorar ele em verdade, com humildade, com simplicidade. Essa é a verdadeira adoração que o Senhor quer. O próprio Senhor Jesus fala, né? Eis que virão tempos que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É lindo, né, irmãos? Não é a palavra, né? Então, é um dos pecados mais graves, né? Então, não é só a idolatria, né? Como o adultério, a fornicação, a pornografia, os vícios. Vamos supor, uma pessoa que é viciada em pornografia, pessoa que é viciada nas drogas, na bebida. Né? Tem vários tipos de vício.
a glutonaria, né? Ou seja, viciado na comida, só pensa em comer, 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 né? Não fazer mais nada. Então, é os vícios, né? Então se torna vícios. Então, isso é um pecado. Então a pessoa se torna escrava daquele pecado. Ou seja, vamos supor, os 7 pecados capitais, né? Glutonaria, inveja, glutonaria, né? Gulodice, essas coisas. Esses pecados, irmãos, esses pecados, a pessoa acaba se tornando um escravo delas. E quando se torna escravo, irmãos, da mentira, falsidade, desonestidade também. A pessoa começa a praticar uma coisa desonesta aqui, pratica uma ali, pratica outra ali, pratica outra ali. Aí as pessoas se torna um vício, se torna um ciclo vicioso. Pequenos atos de desonestidade se torna um ciclo vicioso. Daqui um dia ele vai desonestar um pouco, ele vai ser desonesto muito. E aí? Começa a ter pequenos atos de desonestidade. Daqui um pouco se torna um corrupto. Então é um vício. Então se torna uma escravidão, se torna escravo do pecado. Mas se a pessoa se arrepender, Jesus liberta, né? Como diz a palavra. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Para não sermos escravos do pecado. Versículo 37 agora. Eu sei que sois a descendência de Abraão. Entretanto, procurai matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Eles contestaram a Jesus, dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: se fosseis filhos de Abraão, vos farias as obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Então, vós fazeis as obras de vosso pai, então lhe asseveram: nós não saímos de fornicação, mas nascemos de um só pai, que é o Eterno. Então a gente vê aqui, ó, que Jesus fala assim para eles, né? Se fosseis filhos de Abraão, fazesseis as obras de Abraão. A gente sabe a história de Abraão, né? Abraão foi obediente a Deus. Abraão pegou seu filho e levou lá para o sacrifício. Né? Deus testou ele. E na hora que ele foi para matar o filho lá, sacrifício, veio um anjo e falou: não faça mais. O Senhor viu a tua obediência, a tua fé. Não sacrifique. Então, Abraão, pela obediência, foi obediente até o fim. Só que ele não sacrificou porque o próprio Deus não permitiu. Né? O próprio Criador não permitiu. Por quê? Porque era só para testar a fé dele. A obediência e a fé. Você vê que Abraão foi pela fé. Né? Deus pediu para ele: ó, sai do meio da tua parentela. Vai para onde eu te mandar. E ele obedeceu. E Deus ali fez Abraão prosperar. A sua descendência, que existe até hoje, está espalhada entre as nações. Então, a descendência de Abraão é numerosa. É como as estrelas do céu. Por quê? Por causa da fé. Né? Pela obediência e pela fé. Então, se eles fossem filhos de Abraão, por que eles não fizeram isso? Por que eles não obedecem? Por que eles não andam em obediência? Por que eles não vivem pela fé? Entendeu? Então, Jesus ele já repreendeu os judeus ali, né? Vós fazeis as obras de vosso pai. Então lhe asseveraram: nós não nascemos de fornicação. Nós temos um só pai, Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amarias, pois eu procedo de Deus e eu estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Então aqui o próprio Jesus fala, né? Se fosse, amasse a Deus mesmo, amarias a mim, porque eu procedo de Deus. Porque vós não podeis entender a minha linguagem, é porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Olha que forte, amados. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos dele.
Ele foi assassino desde o princípio. Ele jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade nele. E quando ele profere uma mentira, fala do que ele é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vós não creis em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Então os judeus, em resposta, disseram: não dissemos acertadamente que tu és samaritano e tens um demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho um demônio. Ao contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais. E, além do mais, eu não estou buscando a minha própria glória. Existe um que a busca por mim e tudo ajuda. Então, amados, o próprio Jesus aqui fala que ele não buscava a glória dele. Ele não se exalta, ele não se gloria, ele não se glorifica ali. Aí aqui fala: em verdade vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Ao ouvirem isso, exclamaram os judeus: agora estamos certos que tem um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu afirmas: se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte? Aqui é os judeus questionando Jesus. És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Da mesma forma, os profetas morreram. Que pretende ser? Jesus declarou-lhes: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. E quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é o vosso Deus. Todavia, vós ainda não tendes conhecimento, mas eu conheço. E se eu disser que não conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente conheço e obedeço a sua palavra. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele viu e ficou feliz. Quando é que Abraão viu o seu dia e ficou feliz? Quando Abraão, amados, foi àquele monte para sacrificar Isaac, que ele tinha feito a obediência a Deus, na hora que o anjo apareceu para ele não fazer mais isso, que o próprio Senhor, Deus me permitir, só para testar a obediência dele, apareceu uma ovelha que ele colocou no lugar, em sacrifício. Então, foi aqui que o Abraão se alegrou. Entendeu? Viu meu dia, ele ouviu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus: tu ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram as pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus esquivou-se, passando por entre ele, e saiu do templo. Quando Jesus fala que quem de pai Abraão eu sou, a gente entende que Jesus, o Filho, o Eterno, estava lá no princípio, desde a criação com o Pai. Como lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então façamos ao homem nossa imagem e semelhança. Então o Pai e o Filho já andavam juntos desde o princípio, desde o começo da criação. Então por isso que Jesus fala: antes de pai Abraão eu sou. Eu já existia. Ele existia desde a criação. Lá em João 1 fala que todas as coisas foram feitas por ele, nada teria sido feito sem ele. Tudo que o Pai do céu, o Eterno, criou, o Filho também já estava junto ali, participou de tudo, acompanhou tudo, viu tudo, o Pai fazendo a obra, a criação, a nós, a terra, os animais, as plantas, o céu, tudo que o Pai fez. Então, pode ver que Jesus ia falar: eu sou. Lembra lá naquela parte lá que Moisés pergunta qual o nome que eu falo para o povo? Fala: eu sou o que sou. Eu sou o que serei. Eu sou o que serei. E ele se tornou, no meio de nós. Deixando sua glória, sua divindade, se tornando semelhante a nós. Só para nos salvar, nós. Só para nos libertar da escravidão, do pecado, do pai da mentira, do assassino. Então, o próprio Cristo, o próprio Filho se ofereceu para o Pai, para salvar a humanidade. Olha o amor desse Pai que está no céu, amados.
o Filho se tornar semelhante a nós, só para salvar. Porque ele sabia que aqui não existia homens de Deus, pessoas boas, pessoas de bom coração, pessoas humanas, pessoas com caráter de Deus. Então, amados, por isso que Deus enviou seu Filho ao mundo, para salvar, para ainda tirar, tipo assim, aproveitar o que é bom nessa terra, tirar aqueles que obedecem, que têm amor pelo próximo, que têm misericórdia, que têm compaixão, que têm amor pela vida, que têm amor pela sua obra. Então Deus, ele foi tão maravilhoso, o Pai que está no céu, que ele deu seu Filho por nós, para nos salvar. Então ele veio nos ensinar. Então Deus é isso aí, irmãos. Esse é o verdadeiro Deus. Esse é o verdadeiro caráter de Deus. O amor dele por todos. Ele não quer que ninguém pereça. Deus não interessa que nós pereçamos. Ele não se alegra com a morte de um ímpio. Muitas vezes quando a gente vai pregar para alguém, amados, uma pessoa ímpia, uma pessoa que vive na idolatria ainda, está preso no pecado, está preso na religiosidade, sabe? É difícil, sabe? Porque a gente também foi criado num sistema religioso. Fomos enganados, somos doutrinados, como diz, né? Vamos dar um exemplo aí, igual aí o governo PT que ficou 20 anos no poder. O que eles fizeram? Doutrinaram. Doutrinaram nas universidades, doutrinaram nas escolas. Então eles veio o quê? Doutrinar. Foi tirando as matérias que falam de política, religião, para ninguém saber o que é política, saber o que é religião. Então, a pior coisa que tem, né? Política e religião. Ainda mais misturado ainda. Olha o que dá. Olha o que dá a mistura de política e religião, amados. Olha aí o que nós vemos no mundo hoje acontecendo. É o que dá misturar política e religião. Toda a sujeira. Você pode ver que Jesus, em nenhum momento, ele se envolveu com política. Pode prestar atenção. Em nenhum momento ele se envolveu com político. Em nenhum momento ele se envolveu com religiosos. Ao contrário, ele bateu de frente com os religiosos. Por quê? Porque sabe que a pessoa acaba se corrompendo. A gente vê hoje tantas igrejas, tantos pastores se envolvendo com políticos, amados. Se envolvendo a política no meio da igreja. Olha o que dá. Olha o que acontece. Olha o que estamos vivendo agora nessa nação. Não é só nessa nação, mas no mundo inteiro. Por quê? Começa a explorar. Se as pessoas parassem com isso, se apegar à religião, se apegar à política, e voltassem para a Escritura, e voltassem a viver o que Jesus quer que nós vivamos, em paz e harmonia com o próximo, em paz com o Criador e com o nosso próximo, para nós ter paz no coração, paz na alma, viu? Santidade, amor, misericórdia. Deus quer isso. Vivamos em paz com as pessoas. As pessoas são apegadas à religião. Você vai falar, a pessoa não gosta. Não, você está falando. Não vai falar, não. Tem que se libertar dessa doutrina religiosa. Assim como os governantes, a política também doutrinou, assim também a religião acaba doutrinando também. A pessoa acreditar naquilo, não, que aquilo ali faz milagre, que aquilo ali vai salvar, que aquilo ali faz curas. Vamos supor, amados, no nosso Brasil existe um Deus, existe um principado agindo. E esse principado, amados, age por trás dessa deusa, essa rainha do céu, que foi levantado lá em Aparecida do Norte. Levantaram uma deusa. Levantaram um pedaço de barro. Encontrado dentro de um rio. O primeiro mandamento fala que não é para fazer nada do que está no céu, nem na terra, nem nas águas. Onde foi encontrada a imagem, amados? Onde foi encontrado aquele pedaço de barro? Foi dentro de um rio. Para que aquilo fez milagre. Como que aquilo pode fazer milagre, amados? Tem pé e não anda. Salmo 115. Na Bíblia Católica, Salmo 113.
Tem pés e não anda. Tem boca e não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem pés e não anda. Tem mãos e não apalpa. Se tornam semelhantes a eles os que fazem, os que fabricam. Se tornam semelhantes a eles que os seguem. Quando as pessoas não tirar essa idolatria nesta nação, de dentro do coração, e não tirar isso dentro da sua casa, você está amaldiçoado. Por isso que a pessoa vive doente, enferma. A pessoa vive doente, vive enferma. Entendeu? Discórdia, separação, adultério, amados, é vício na bebida. Por quê, amados? Por causa da idolatria. Porque a idolatria, amados, é o pior dos venenos. Eu sei que a gente não vai gostar do que eu estou pregando, mas eu tenho que falar a verdade, eu tenho que escrachar, eu não tenho que ficar no mimimi, não. A idolatria, amados, se torna tão ferrenha que a pessoa, você vai falar, ela não gosta. Ela odeia que fala. Não, você está falando mal da minha Aparecida, você está falando mal da minha santa. Que santo, amados? São pedaços de barro. Santo o quê, amados? São demônio. Por trás existe um principado agindo. E esse principado, amados, é o que age nessa nação. E esse principado é um príncipe. Príncipe dos demônios. No mundo espiritual, se as pessoas compreenderem as coisas espirituais, principados, amados, são demônios. E tem vários príncipes, não existe só um, existem vários principados. Cada nação tem um principado. Você vai lá na Índia, é deusa Shiva. Você vai lá no Japão, é Buda. São principados, amados, são principados. São demônios. Mas as pessoas não têm conhecimento da Escritura e acabam adorando esses principados. Por isso que a pessoa fica, rebelde. Por isso que a pessoa, quando você prega para ela, quer aprontar para você, se levanta contra a gente, quer prejudicar a gente, quer fazer mal para a gente. Por quê? Porque serve principados. Serve aos demônios. Não está servindo a Deus. Fala de Deus, da boca para fora, mas no coração serve um principado. A palavra de Deus fala, eu não posso servir a dois senhores. Ou eu adoro um, adoro o outro. Ou eu amo um, ou agrado um, desagrado o outro. É Mateus 6,12, acho que é Mateus 6,12 que fala. Mateus 6. Vamos ver aqui. Não é Mateus 6,12. Qual passagem que era? Mas eu sempre falo, não se pode adorar dois deuses. Eu estou confundindo. Vamos ver aqui. Já a passagem fala, não servirás, não se pode servir a dois senhores. Ou amarás a um e odiarás o outro. Tem como servir a dois. Então, é que eu falo, mas as pessoas adoram aquilo que não sabem. Muitos sabem, adoram porque quer. Mas tem muitos que não sabem por falta de conhecimento. Porque foi enganado, foi criado assim, desde pequeno, foi doutrinado, vem de geração, vem de família. Entendeu, amados? Vem de família, vem de gerações. Então, é que não falo. Às vezes as pessoas acham que a gente está julgando, a gente não está condenando, a gente não é Deus. A gente não é juiz de ninguém. Mas a palavra de Deus deixa claro isso. Jesus vai julgar. Aquele que estiver nesse pecado, ele vai julgar. Quando o juízo dele vir sobre essa terra. E o Senhor não quer isso para você.
Ele não quer isso para mim, não quer isso para minha família, quer isso para você também, amado. Está escutando essa mensagem. Então, larga da idolatria. Larga desse principado. Tira as imagens da sua casa e tira do seu coração. Se apega ao Senhor Jesus, somente a Cristo, porque foi Ele que morreu por você. Ele se tornou semelhante a nós, no meio de nós, para nos salvar. Profetizado Isaías 7. Isaías 53 fala do Messias. Então, amados, a gente tem que dar a nossa crédito somente a Ele. Porque foi Ele que pagou um preço alto por nós. Nós fomos comprados, amados. Você também foi comprado por um alto preço. Foi por um alto preço. Então, não adianta você falar que crê em Jesus. Ah, eu creio em Jesus, mas você tem no teu coração na Aparecida. Você crê em Jesus, mas o seu coração é na Maria. Você crê em Jesus, mas o seu coração é no santo tal. É Santo Expedito. É Santa Lourdes. Mas não se pode servir a dois senhores. A gente tem que servir somente a Cristo. Somente a Deus, o Eterno. Porque foi... Ele e o Pai são um. Não existe dois. Não existe 3 Deus, 4 Deus, 5 Deus. Então, não pensa assim, é Pai, Filho, Espírito, é Maria, aí depois vem o Expedito, eu vou pedir para o Expedito, que aí vai para Maria, que Maria vai para Jesus e que Jesus leva para Deus. Virou uma bagunça aí. Pedindo oração, mediação daqueles que morreram. Como posso pedir intercessão daqueles que morreram? Estou aguardando o grande dia, mas estão lá no seio de Abraão. Só esperando o dia, se cumprir a profecia, se cumprir a Jesus voltar. Né? Ressuscitar os mortos e governar na eternidade. Então, os mortos estarão primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, estão aguardando o grande dia. E eles estão lá julgando. Eles falam lá, Senhor, até quando será julgará pelo nosso sangue que foi derramado? O sangue deles clama até hoje, irmãos. Todos aqueles que morreram em Cristo, né? Mártires, santos, profetas, discípulos, servos, seguidores, quantas pessoas morreram martirizadas cruelmente por causa do nome de Cristo? Você imagina, irmãos, o sangue deles lá clamando por justiça? E se você não se arrepender da idolatria, a justiça dele vai cair sobre você também. Clamando pela justiça. Clamando por justiça. E Deus é justo, irmãos. Deus é amor, é misericórdia, mas Ele é justo. Ele é justiça. Se eu praticar uma maldade com um colega, não é porque eu sou cristão, porque eu sou crente, porque eu conheço a palavra. Se eu praticar uma injustiça, Deus vai cobrar isso. Ainda mais ganha de mim. E quem é verdadeiro? Vai cobrar. Não tem onde correr. Eu vou ter que colher. Se eu plantei, eu vou ter que colher. Se eu plantei o mal, eu vou ter que colher. Mesmo que eu aceitei Jesus, mesmo que eu confesso Jesus, eu vou ter que colher, porque eu plantei. Eu vou ter que colher. Vou ter que pagar por isso. Davi era segundo o coração de Deus. Não pecou. Deus perdoou, mas só que ele tem uma consequência. Naquele tempo não tinha Jesus para ser advogado, para ser nosso advogado. Hoje nós temos. Hoje você tem Jesus como seu advogado. E depois da morte? Não é mais nosso advogado, é juiz. Então é isso que a gente tem que analisar. Vamos procurar viver em obediência. Vamos seguir os ensinamentos do Senhor Jesus, para vivermos em paz, para vivermos em harmonia com o próximo, com o vizinho, com o colega de trabalho, nas ruas. É isso que Jesus quer para nós, amados. Quer paz, paz no nosso coração, paz na alma. Ter paz com Deus, o Eterno. A coisa mais gostosa é você ter paz. É você chegar assim, você ter aquele ambiente de paz, aquela harmonia. É o que Jesus promete para nós na Nova Jerusalém, né? No paraíso.
Paz. Você vai ter paz, você não vai sofrer mais, você não vai existir mais doença. Então o reino de Deus, amados, primeiro começa aqui, nessa terra. Por isso que ele fala, por isso que a oração do Pai Nosso fala, Pai Nosso que está em santo seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha o teu reino sobre nós. O que é o reino, amados? Começar dentro da gente. Se a gente começar a viver o reino de Deus dentro da gente, dentro do nosso coração, esse reino, o dia que Jesus voltar, mas você vai ser guardado. Deus vai te guardar. Deus vai te proteger. Amém? Então, que agradeço aqui a Deus nesse momento, por essa mensagem, por essa palavra, né? Muito, muito bonita, edificante. Edifica a mim, edifica aí a cada um de vocês também. Toda meditação, amados, ela não edifica só para quem está ouvindo aí a mensagem. Edifica a gente que também está fazendo. Isso fortalece a gente. É interessante quando eu faço as meditações, compartilhando com vocês, não só edifica para quem vai ouvir, mas também a gente também. Por quê? Porque vai sair de dentro da gente. Isso vai fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo a nossa alma, nosso espírito. Entendeu? Por isso que muitas vezes eu falo, mas ore por nós também. Ore por mim, quem está ouvindo. Ore por mim. Ore por outros irmãos aí que pregam o evangelho nas ruas, os evangelistas. Por quê, amados? Porque nós somos atacados diariamente também. O inimigo não brinca, não. Ele está furioso. O inimigo, ele tenta contra as nossas vidas também. Ele tenta, faz de tudo. Se possível, ele só não mata porque o Senhor não permite. Mas se ele pudesse, ele eliminaria nós. Então, mas a gente tem que buscar o Senhor quando se pode achar e se arrepender, para que Deus possa vir nos salvar. Porque Ele é o único nosso. A gente tem que colocar nossa esperança somente em Jesus Cristo. Amém? Então, agradeço aqui por essa meditação, mais um dia. Que Deus abençoe a todos nessa live. Que Deus abençoe a família de cada um. E que o Espírito de Deus desça sobre cada um de vós. Senhor Deus, Pai poderoso, Pai. Eu oro aqui nessa manhã sobre a Tua presença, Pai. Que essa palavra que foi falada aqui possa edificar os corações, edificar as famílias, sim. Transformar, moldar, lapidar, exortar, corrigir, Pai, pela salvação das almas. Para que cada mensagem, sim, cada pessoa que ouvir essa mensagem, cada pessoa que está assistindo agora, seja edificado, seja curado, Pai, seja liberto, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, para para exaltar o teu santo nome, Senhor. A glória é só dele. Nós somos apenas servos do Senhor. Como diz João Batista, esse é o maior que mim, que ele pode andar os vossos pés, para que o seu nome cresça no nosso Deus. Então abençoa, Pai, a cada um que ouviu essa mensagem. Se alguém estiver doente, sofrendo alguma enfermidade, que Deus possa curar agora, em nome de Jesus. Que essa palavra possa vir libertar, transformar e curar. Amém? Deus abençoe, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.